Eu vou falar sobre o WebAssembly. Falaram que é uma galera aí da aula de web que está vindo aqui assistir. Então, primeiro explica o que é o WebAssembly. O WebAssembly foi é uma linguagem criada pela um consórcio de empresas, Mozilla, Apple, Microsoft, Google. As empresas que detêm os maiores browsers, né, o Firefox, o Chrome, fugiu o nome do Safari, isso, obrigado. E o Edge. Primeira introdução. Eu queria deixar uma coisa. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levanta o braço, porque eu quero propor essa palestra para a Latinoware depois. Então, qualquer feedback que vocês podem me dar, eu agradeço bastante. Qualquer coisa que não ficou claro, ou... Menos você cala a boca. Então, beleza. Tá estimulando muitas perguntas. Não, só ele não pode. O resto tá de boa, tá liberado. O JavaScript, né, que todo mundo aí deve conhecer, que é a linguagem que se usa para programar na web, ele surgiu em 93 no Netscape, um browser já aposentado. E ele era originalmente feito para alguns detalhes mínimos das páginas. As páginas não... Os caras que fizeram não tinham interesse em fazer umas páginas tão complexas como elas são hoje em dia. As ferramentas que a gente tem hoje em dia no browser estão muito além do esperado. Quer dizer, elas cresceram exponencialmente num nível muito grande nos últimos anos. A gente tem editores de texto, o Office inteiro dentro do browser, jogos 3D, o próprio Facebook tem aí 60 MB de JavaScript, coisas extremamente complexas. A gente sabe que JavaScript é a língua franca, no caso. Todo browser que existe, ele tem um interpretador de JavaScript e tem uma colaboração entre as equipes para uma padronização e uma melhora desses sistemas. A gente tem a V8 da Google, que é a máquina virtual de JavaScript, o SpiderMonkey da Mozilla. São ferramentas feitas com o intuito de se otimizar, melhorar a execução de JavaScript, já que é algo crítico hoje em dia, porque todo o sistema web acaba dependendo disso. Acaba sendo a única linguagem que a gente tem na web também. A Microsoft tentou com o Visual Basic Script, mas aposto que quase ninguém aqui deve ter ouvido falar disso, né? Quer dizer, se você vai programar para web, você está preso ao JavaScript. E a galera que trabalha com linguagens de programação, que é a minha área de pesquisa, compiladores de linguagens, tem uma cisma com JavaScript, porque a semântica dele, quer dizer, as regras de execução dele, tem algumas coisas que são muito difíceis de se otimizar. Quer dizer, para quem está escrevendo um compilador de JavaScript, como os que estão rodando no browser, tem coisas que é muito difícil você tornar rápidas. É como se o código JavaScript estivesse preso, condenado a ser lento. Claro que os compiladores JIT, quer dizer, os compiladores que rodam dentro do browser em tempo real, eles fazem um trabalho bem bacana, né? Eles otimizam tudo, a gente consegue ter JavaScript muito rápido. Só que a consequência disso é a forma que eles funcionam. Eles funcionam analisando o fluxo do código para saber que partes do código são mais usadas que outras. Assim eles conseguem fazer suposições sobre o teu código, que podem nem ser sempre verdade, para otimizar melhor. Aí tem um problema, né? Se o programador fizer burrada, estraga o trabalho que eles fizeram, tem que fazer toda uma de-otimização, voltar ao código do jeito original e trava totalmente a performance. São problemas que com JavaScript a gente não tem como fugir. Eles são relacionados à própria forma que a linguagem funciona. Até aqui eu assumo que eu não falei nada novo para ninguém, né? Talvez eu acho que tem alguns calouros aqui que talvez não saibam tanto, mas isso aqui é o básico para quem vai trabalhar com web. Aí vê, como é que a gente pode solucionar esses problemas? Né? Códigos muito grandes, problema de de-otimização, que a máquina virtual no browser tem que voltar o código e fazer todo um retrabalho que vai te consumir memória, vai te consumir tempo de execução.
A primeira tentativa que eles fizeram foi o ASM.js. Ele surgiu em 2013 com a Mozilla. E o que ele é? Ele é um subconjunto do JavaScript, quer dizer, é uma parte pequena do JavaScript, sem todas as considerações dele, que tem um comportamento bem especificado. Quer dizer, o que a Mozilla fez? Eles pegaram algumas partes do JavaScript que eles sabem como se comporta sempre e usaram isso a favor deles para escrever um tipo de código que eles sabem que eles podem otimizar. Então, eles estão trocando o JavaScript completo por algo menor e mais eficiente. O que eles costumavam usar com isso? Eles costumavam usar como alvo para compiladores. Eles pegam programas feitos em C, em C++, e eles compilam eles para ASM.js. Então, quer dizer, tem o mScripten, né, que é uma ferramenta baseada na LVM. O que o mScripten faz? Ele pega o teu código escrito em C ou C++, trabalha em cima dele, otimiza ele e transforma ele em ASM.js. Aí o que você faz com esse código gerado? Você carrega pelo browser, que é um código, essencialmente é JavaScript. Então, se tu pegar um browser antigo, um Internet Explorer 6, ele vai rodar aquele código. Só que se você der para ele, para um browser moderno, como um Firefox aí, 24, 25, ele vai conseguir fazer uma otimização muito melhor. Então, quer dizer, o teu código vai gastar bem menos memória e vai ser mais rápido de executar. O que é muito bem-vindo quando a gente pensa que a gente está trabalhando com editores de texto complexos inteiro dentro do browser. Isso é interessante porque eu consigo otimizar grandes porções de código já feitos. O que a Mozilla fez desculpa, fugir a palavra. Como exemplo com caso de teste para apresentação, eles pegaram a Unreal Engine, quer dizer, uma engine de jogos 3D, compilaram ela inteira para ASM.js e conseguiram rodar jogos 3D tranquilamente dentro do browser, numa velocidade muito mais rápida do que o JavaScript poderia fazer. Então, por exemplo, você não conseguiria em JavaScript escrever um jogo daquele tamanho rodando dentro do browser. Mas como você está usando o ASM.js, que é um subconjunto bem comportado, o browser tem mais oportunidades para otimizar e consegue fazer um código bem melhor. Tem um ponto ruim disso, que ele gasta muito tempo para compilação ainda, porque o browser, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele pega o arquivo JavaScript, ele tem que fazer todo o processo que um compilador faz. Ele vai quebrar em palavras, vai montar uma árvore e todo um trabalho consideravelmente pesado. Aqui um exemplo de código em ASM.js. Quem já trabalhou com JavaScript vai achar isso bem natural. Primeira coisa que tem aqui, ele tem essa diretiva, né? Use ASM. O que é isso aqui? A gente chama isso de expression statement. Quer dizer, tem um valor ali que pela linguagem JavaScript o compilador ignora. Então, por exemplo, um compilador antigo, como o da Internet Explorer 6 ou qualquer browser antigo, vai ver aquela linha e aquilo não vai significar nada para ele. Ele vai continuar seguindo. Vai trabalhar como código JavaScript como qualquer outro. Agora, versões do Safari, do Chrome modernas, eles entendem o que isso significa, eles vão ver essa palavra em particular e vão saber que o que está aqui embaixo é código em ASM.js que ele pode otimizar de uma forma diferente. E o que serve esse /0 aqui? O /0, ele é um operador binário que faz um ou entre os bits da variável. Só que o que a semântica do JavaScript diz pra gente? Que quando a gente aplica um operador binário sobre uma variável, não importa o que tiver nessa variável, ela vai ser convertida para um número inteiro com 32 bits. Então, o que basicamente isso aqui é? Isso aqui seria uma notação de tipo numa linguagem como C, como Java. Você está dizendo, essa variável A e essa variável B tem tipo int. E mesmo que não tenha, que eu não receba como tipo int, eu vou transformar ela para um tipo int. Então, para questão de otimização, ele assume que é o tipo int ali dentro.
A mesma coisa aqui. Eu estou fazendo uma soma que pode retornar tipos diferentes, né? Pode retornar um ponto flutuante, mas como eu estou aplicando de novo o operador binário, não importa qual seja o resultado, ele vai transformar novamente para um int com 32 bits. Então, o que o compilador pode fazer? Ele pode simplesmente transformar isso aqui numa instrução para o processador, para simplesmente some dois ints, que é muito mais rápido do que ele seria que fazer naturalmente. Eu fiz aqui similar, o operador mais, na semântica, ele me converte para um ponto flutuante de 64 bits. Então, eu tenho uma outra versão otimizada de uma soma aqui dentro. Aí aqui só para eu retornar para o meu JavaScript normal, como vocês podem escrever na mão, as duas funções em ASM.js criadas. Claro que eu estou demonstrando isso aqui só para ilustração. A gente não costuma escrever, isso não é escrito manualmente. Essa linguagem foi criada para ser alvo de compiladores. Como eu falei, o Mscripten compila C e transforma nisso aí. Você até pode fazer à mão, mas é como escrever assembly na mão. Ninguém faz isso hoje em dia. Um exemplo aqui no Firefox, rodando o jogo 3D perfeitamente. Só que, como eu disse, ainda tem problema. Os arquivos ficam maiores do que arquivo JavaScript convencional e o tempo de processamento é maior. Hoje em dia a gente trabalha muito com mobile. O que isso significa no teu mobile? Isso significa gastar a tua 3G, que muita gente tem internet limitada na 3G, e significa gasto de energia. Todo o tempo que o compilador está passando para transformar isso é energia que ele está gastando. E lá se vai a tua bateria. Então o que eles decidiram fazer? WebAssembly. O que é isso? O que surgiu o WebAssembly? Eles perceberam que teve um sucesso grande com o ASM.js. Surgiu em 2013, mas foi tempo suficiente para eles perceberem, ó, a otimização está ficando muito legal, mas ainda temos problemas para enfrentar. Então, o que eles fizeram? As empresas responsáveis pelos browsers decidiram se unir, criaram um consórcio e, em um acordo entre eles, criaram uma nova linguagem que vai rodar dentro da web. A ideia aqui não é substituir o JavaScript. Eles não querem eliminar o JavaScript dos browsers, mas eles querem dar uma opção melhor para novas linguagens aparecer, compilação de novas linguagens, e para otimizar programas que foram muito grandes. Além disso, como você compila linguagens para ele, você tem toda uma gama de bibliotecas escritas já em C, escritas em C++, que você pode aproveitar no browser. Quando eu comecei a brincar com isso, eu fiz um editor de fontes dentro do browser. Eu peguei a biblioteca do Fontscape, que é um programa conhecido do Linux para se trabalhar com edição de fontes. Eu compilei tudo escrito em C. Eu compilei tudo para ASM.js, para WebAssembly, e rodou no browser uma velocidade similar que ele rodaria o programa nativo na minha máquina. Então não teve muita diferença. Eu não precisei então reescrever tudo em JavaScript para poder trabalhar com as fontes. Ela funciona como uma máquina de destaque idealizada. Quer dizer, em vez de eles criarem uma linguagem, eles criaram um processador virtual. Eles escreveram a especificação de uma máquina que é similar a um processador de pilha, como a gente tem, por exemplo, como a JVM, máquina virtual do Java. E isso permite algumas otimizações delas. Atualmente, agora em 2017, o que a gente tem para brincar? Então, eles estão no MVP, o produto mínimo viável. Eles têm o suficiente para dizer, ó, a gente tem a tecnologia. Eles pretendem expandir mais isso. O que a gente pode fazer hoje em dia? A gente pode compilar linguagens de sistema, como C, C++ e Rust. Eu citei Fortran ali porque o consórcio citou o Fortran como um exemplo. Infelizmente, não encontrei nenhuma ferramenta para trabalhar com Fortran ainda. Ou felizmente, porque eu acho que ninguém quer trabalhar com Fortran no browser.
Mas, teoricamente, é possível. Se algum infeliz cair nesse caso de uso de precisar, é possível. Aí as coisas que eles ainda querem colocar. Aliás, eles estão trabalhando nisso. Ativamente trabalhando nisso. Aliás, quem quiser acompanhar, é só jogar WebAssembly no Google. Vai cair no repositório no GitHub. Você pode ver toda a conversa deles ali. Você quer participar, quer dar sugestões, achou algum código errado, quer corrigir, à vontade. É totalmente aberta a tecnologia. Quer dizer, ninguém vai te processar por usar isso. O que eles vão colocar? Uma ABI estável, né? Quer dizer, regras de como vai funcionar a memória ali dentro. Para que isso serve? Atualmente, como nos exemplos que eu vou mostrar, você compila programas inteiros. Eu tenho um programa em C, eu quero compilar ele para WebAssembly. Se você tiver uma ABI estável, você consegue misturar programas em linguagens diferentes dentro do browser. Por exemplo, eu tenho tal biblioteca em C++ e tal biblioteca em Rust. Eu quero usar as duas juntas no browser. Quando eles tiverem uma ABI estável, a gente vai poder fazer isso. Atualmente, infelizmente, não podemos. Um coletor de lixo, que, por exemplo, eu quero compilar JavaScript para WebAssembly. Vai ficar mais rápido. Não podemos fazer isso ainda, porque não temos um coletor de lixo. Então, linguagens que dependem disso, infelizmente, não funcionam ainda. Aí, o que mais tem? Exceções, paralelismo e essas coisas eles estão trabalhando ainda. O que tem de tão atrativo no WebAssembly? Por exemplo, vocês estão trabalhando com um projeto web e estão usando JavaScript. Aí eu tenho que vender o peixe para vocês. Por que eu vou querer usar WebAssembly? Primeiro, é um formato binário, ao invés de um formato textual. Em vez de você ter um código que o teu cliente pode ler, como JavaScript, você tem um formato binário bem menor, representando a árvore do código. Por que isso é bom? Primeiro, o arquivo é menor. Eu posso, uma coisa que seria 50 megas em JavaScript, eu posso compilar para 1 mega de WebAssembly. No caso de uma rede telefônica com 3G, com certeza é bem preferível isso. Você vai gastar menos tempo baixando, vai gastar menos rede. É mais fácil de você reconstruir a árvore. JavaScript você tem que fazer todo o parsing, toda a análise do código semântica. Com WebAssembly não, você simplesmente carrega ela, está tudo ok, monta a árvore e já pode otimizar na hora. Isso reflete em energia que você está gastando menos no seu telefone também. E como você não vai precisar do JIT, do compilador que os browsers têm, você vai gastar muito menos memória RAM no teu site. Por exemplo, tem horas que eu estou usando o Facebook, que eu vou olhar no gerenciador de programas, está usando 3, 4 GB de memória RAM, só aquela página. Se eles migrarem para WebAssembly, que eu espero que eles migrem num futuro próximo, isso aí ia reduzir drasticamente. Porque o compilador JIT não ia precisar manter várias cópias do teu programa na memória. Ia manter apenas uma e acabou. E claro que, por exemplo, você quer ler o código que tu está recebendo, como tu lê o código JavaScript de algumas páginas, os browsers eles oferecem uma versão textual para você poder verificar ele, mas como não é um código, uma linguagem de programação mesmo, uma linguagem de montagem, você tem que tu sofre um pouquinho mais para entender o que o programa está fazendo, mas nada impossível. Aí o que a gente tem de ferramenta hoje em dia? A gente tem o Emscripten, que é o que eu falei antes. Ele compila programas em C e C++ para ASM.js. Aí tem um programinha chamado Binary, que o que ele faz? Ele pega o ASM.js, que é um subconjunto do JavaScript, e transforma isso em WebAssembly, que aí você pode carregar direto no teu browser. Ou você pode programar em Rust também, ó. Alguém aqui já ouviu falar de Rust? Tu não conta. Beleza, alguma galerinha já ouviu de Rust aí? É uma linguagem de alto nível, parecida com C++, que você pode também, com a ajuda do Binary, compilar para WebAssembly rodar no browser. Agora o que eu vou fazer aqui, visto a parte teórica, explicado por que isso é vantajoso, eu vou mostrar alguns exemplos, como funciona, e depois eu vou mostrar em tempo real ali
um programinha em C, mostrar como é que ele está funcionando com o WebAssembly. Então, primeiro, isso aqui é um programa em WebAssembly. Né? É assim que você vê o teu código. Claramente não é uma linguagem de programação, porque você não é prático você programar direto nisso. Mas você tem as instruções como você teria num assembler para um processador real. No caso aqui, eu estou definindo um módulo, eu estou dizendo, esse módulo tem uma função, é a mesma função que eu defini aqui em ASM.js. Eu tenho o tipo dessa função, eu recebo 2 números inteiros e eu roto um inteiro. E eu estou retornando a adição desses tipos. Aí como é que você faz? Isso é o formato textual, não é esse formato que o browser vai trabalhar. Você vai compilar isso aqui, você vai montar isso aqui para um arquivo binário que vai ficar com... Esse arquivo aqui, se não me engano, ficou com 36 bytes. Né? Ficou minúsculo. Você vai usar um código assim em JavaScript para carregar no browser. Por que isso? Todas as implementações que a gente tem de WebAssembly hoje em dia, embora elas não dependam de JavaScript, elas foram construídas em cima da máquina virtual do JavaScript. Então, por natureza, elas foram feitas para você poder brincar junto com o JavaScript. Então, o que você faz aqui? Você tem a função fetch, que solicita o arquivo. Essa função é básica do JavaScript, já vem com os browsers. Você obtém o conteúdo do arquivo. Você usa a variável WebAssembly, que é padrão já do teu browser, para criar o buffer, compilar o teu programa. Agora você tem o programa na memória. Você pega a instância dele, quer dizer, você pega o valor atual do teu programa, e aqui dentro você pode usar ele como se tu estivesse usando JavaScript. A função aqui, ADI32, que eu defini ali, eu posso simplesmente jogar ela aqui no meu JavaScript e usar. Com isso eu consigo misturar ele livremente na minha aplicação web. No controlar os elementos gráficos e tudo, eu posso usar direto isso aqui. Aí, por exemplo, com o mScripting. Eu quero fazer um programa em C e quero que esse programa em C rode no meu browser. Eu faço um código normal aqui, incluo os cabeçalhos do C. Esse cabeçalho em mScripting me permite algumas coisas a mais, que são próprias para programação com web. Por exemplo, aqui, eu coloquei um int x aqui. Eu estou lendo, executando o código JavaScript dentro do C. Essa função prompt aqui é uma funçãozinha meio feia de se usar, mas foi só para ilustrar. Ela vai abrir uma janelinha e vai pedir para tu digitar um texto. Tu digita um número ali, ele vai retornar esse código para o meu programa em C. Aí eu rodo um printf e ele vai sair no terminal da minha página, vai sair o número que eu digitei com a mensagem Olá Mundo. Tranquilamente. Se eu quiser trabalhar com Rust, alguns programas... É uma linguagem feita pela Mozilla também, então faz sentido a gente já ter acesso a WebAssembly com ela. Ela tem vantagem que ela tem mais segurança de memória. Quer dizer, quem programa em C está acostumado a ver segfault, ver um monte do programa dando pau. Isso é bem mais difícil de acontecer com Rust. É a mesma coisa aqui. Eu faço um programa em Rust naturalmente. Se eu quiser misturar com JavaScript para controlar janelas, controlar um elemento gráfico, eu uso naturalmente aqui. E é isso. Claro que esses são exemplos bobos, né? Tanto em C quanto em Rust são exemplos bobos. Mas o que eu fiz hoje à tarde? Eu pensei em fazer aqui para demonstração, infelizmente vai ficar muito pequeno para você observar. Mas exemplo, eu peguei o SQLite, quer dizer, um gerenciador de banco de dados bem pequenininho. Eu compilei, escrito em C. Eu peguei o código-fonte do SQLite do jeito que ele está, né, feito para rodar em C na tua máquina normalmente. Eu compilei em 5 minutos. Compilei ele para WebAssembly, chamei ele no browser
e eu consigo executar mais de 1 milhão de operações de banco de dados no SQLite dentro do browser. Uma velocidade que eu jamais ia conseguir usando JavaScript. Além de, claro, gasta menos energia para interpretar o código, gera o código com menos memória, e o arquivo é bem menor, então gasto menos rede para poder trabalhar com ele. Então, basicamente, eu não tive desvantagem para fazer isso. Antes de mostrar uma ilustração prática ali, algumas dúvidas, algum comentário a respeito? O WebAssembly, ele funciona para todos os navegadores ou ele só funciona para esses navegadores de grande porte, como Firefox ou Google Chrome? Então, quem criou o WebAssembly justamente foi um consórcio entre os maiores browsers, né? O Safari da Apple, o Chrome da Google, o Edge da Microsoft e o Firefox da Mozilla. Então você acha que pode ter algum navegador que seja incompatível? Se eu não me engano, o Opera também tem suporte, né? Claro que os navegadores menores assim, eles vão tentar acompanhar o passo. Talvez eles não tenham ainda, né? Eu não vou saber responder se eles já têm, se eles não têm ainda. Mas, da mesma forma que os browsers menores também rodam JavaScript, porque toda a página usa JavaScript, a tendência é que eles sigam o passo das maiores e coloquem o WebAssembly junto neles também. Então o WebAssembly está diretamente relacionado ao JavaScript, isso? Então, foi criado junto como substituto, não como substituto, mas como complementar ao JavaScript. Não é necessário, quer dizer, eu quero fazer uma máquina virtual de WebAssembly que não tenha nada a ver com JavaScript. Eu posso? Não tem nada que me impede. Mas o foco principal do WebAssembly é para funcionar nos browsers. E como o browser já tem aquela história do JavaScript, eles têm uma ligação forte aí também. Mais alguém? É como se tem alguma coisa no browser que o JavaScript tem vários elementos de segurança. Por exemplo, você não consegue abrir um arquivo no computador. Isso. Diferente de um programa em C que é só dar um fopen Isso. criar, né? Essa questão de segurança. Então, o Mscripten, né, que é o compiladorzinho que eu comentei, o que ele faz? Ele tem uma versão dele da libc, né, da biblioteca padrão do C, que é o fopen, para mexer com arquivo, essas coisas. Ela tem uma versão própria dele, para poder rodar junto no browser. O que essa versão faz? Essa versão está dentro da caixa de areia ali do browser, né? Quer dizer, se um programa C usa um arquivo, eu vou conseguir carregar esse arquivo no browser? Não. Ele tem uma versão daquela função de arquivos e tem um sistema de arquivo virtual. Né? Você tem que dizer por JavaScript, não, esse arquivo existe em tal posição. Aí tu consegue acessar ele de C. Ou no próprio C tu cria o arquivo, né? Mas os arquivos do teu cliente, né? Da máquina real mesmo, você não consegue acessar pelo WebAssembly. Da mesma forma que você não consegue acessar com JavaScript. Então, a questão de segurança tá tranquila ainda. Ninguém vai invadir arquivo de ninguém, não. Então, o uso de ponteiro ali em C não dificulta Então, manter essa sandbox? não dificulta também não. Porque como é que isso funciona? Em 2013, quando eles adicionaram o ASM.js, né, aquele subconjunto de JavaScript, eles adicionaram vetores chipados em JavaScript. Quer dizer, você pode criar um vetor e dizer, eu tenho um vetor com 5.000 números inteiros, que foi criado especificamente para otimização, porque o compilador JIT de JavaScript sabe que aquilo vai ser sempre número inteiro ali dentro. Aí o que o Mscripten faz? Ele cria um vetor de bytes e que ele serve como a memória do teu programa C. Então você tem aquela memória, aquela área de memória que o teu programa em C pode acessar como se fosse a memória virtual do teu processador. Então, por exemplo, quando você faz um acesso a ponteiro em C, ele compila um acesso em vetor no JavaScript, no ASM.js, e o compilador de WebAssembly dos browsers pode transformar de volta num acesso a ponteiro
porque ele sabe que vai ser sempre dentro da área daquele vetor. Claro, só uma verificação para que não estou passando da área da memória, mas ele não limita em nada. Eu posso usar ponteiro livremente ali dentro. Alguém mais? Já foi mais do que eu esperava. Window O, né? É o que eu vou fazer agora. Eu vou usar um sisteminha aqui para mostrar em tempo real como isso funciona. Agora era bom clonar a tela. Consegue clonar a tela? Então ficou 800 por 600. Não, beleza. Não ficou melhor. Não ficou muito bom, mas... Você dá pra tentar aumentar a resolução? Se eu conseguisse puxar isso aqui... Quer tentar aumentar a resolução? Tentar aumentar a resolução. Nem que fique por... wide, né? Vamos ver o que tem aqui que parece. Será que isso daqui é 3x4? Isso, deve ser. Tá, o meu notebook não tem. 18. Bota algo maior. É que se colocar ele vai cortar. Se essa tela tá maior do que aquela. Não, tudo bem, cortar. Tudo bem cortado, certeza? Uhum. Tá, então. É que eu tô pensando agora. Tá bom assim? Assim tá bom. Deixa eu ver se no celular tá. Tá, pode ir. Eu esqueci de deixar o silencioso, também que ninguém ligou pra mim, tipo, não foi. Se precisar de alguma coisa, eu vou voltar atrás. Beleza. Então aqui para um exemplo em tempo real. Eu vou ter... Coloque a tela cheia, aí ele tira um pouco lá de cima, aperta F11. Tá bom já? Melhor que isso não fica, gente. Tô aqui, ó. Um programinha em C. Opa, é vezes. Acontece. Chamou de Portugal, mas fez outra coisa, tá? Nomes não são importantes. Nomes não são importantes. Se a internet colaborar. Pelo jeito que podia estar. Tá com teto. Não sei se. Você pode ver um pouco mais pra lá? Não, ninguém. Vou mudar pra igual MP de novo.
rápido. Ah, beleza. E não colou. Ele comeu o teu código. Comeu meu código. Vou ficar por aqui, João. Agora foi. Ó, então aqui, eu fiz um fatorialzinho em C, ele gerou aqui um código WebAssembly. Como eu vi aqui, ele declara que tem um uso de memória. Como eu não estou usando nenhuma variável global no meu programa, ele declara 1 byte só de memória. Ele está exportando a minha memória, exportando a minha função fatorial. Agora é fatorial. Ah, agora é. Não. É, o Fibonacci é o fatorial envolve N vezes fatorial de N vezes Nossa! Ele tirou um ciclo espacial. Não era o fatorial. é menor do que 1. Agora vai ser. Tá, mas dá o nome certinho lá em cima, Menor é tá? menor do que 1. Ah, Ah, é fibra. Ok, agora é fibra. Agora é. Agora é Fibonacci. Pronto, pronto. Todo mundo feliz. Não pode ficar feliz na minha apresentação. Só tristeza por enquanto. Então aqui, ele tem as instruções. Ele tem uma cara de Lisp aí, mas é só para facilitar a visualização. Isso aqui é um assembly, como seria para a tua máquina. E aqui a gente tem o código assembly que o Firefox gerou. Quer dizer, eu compilei esse programa em C direto no Firefox. E ele ali do lado também mostrando as instruções otimizadas que ele tem. Muito mais rápido do que ele conseguiria fazer com JavaScript, porque a semântica do JavaScript não colabora. Você está fazendo CPO, é isso? Tem o optimization. Tá fazendo. Até tem o cal, ó. Tá bonito. Tudo otimizado, bem bonitinho. Então, por exemplo, variável global. Ó, detalhe que agora a nossa memória, ele já tem dados aqui, que é da minha variável x. Eu tenho que procurar meu set x. Ele usa o store naquele offset para trabalhar com ponteiros. Normalmente, ele pega uma constante, a constante 0 aqui, que está declarada lá em cima. Pega minha variável local, meu parâmetro, e salva ela dentro da minha variável global. Então eu consigo trabalhar qualquer coisa assim normalmente. E aqui o código que o Firefox gera. Então eu acho que é isso. Todo mundo ganhou pontinho aí na aula de web. Mais alguma dúvida, galera? É isso então. Palma, galera! Que falta de educação!